Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Andrés Barreto do canal Oliver Talk, o canal que descomplica a cultura. E o vídeo de hoje é uma sequência do vídeo em resposta ao professor Luiz Fernando, onde ele diz que, na ótica do Espiritismo, Jesus não ressuscitou, mas aconteceu um outro processo que vocês podem ver lá, o meu vídeo, o meu react e o vídeo dele também, e outros vídeos do canal, né? Sintam-se livres para assistir. Mas eu queria fazer uma sequência. Eu sabia que aquele vídeo não ia terminar ali, né? Eu sabia que ia gerar uma discussão, ia gerar dúvidas. Eu tentei antecipar algumas das objeções e, de certa maneira, eu consegui antecipar essas objeções. É, mas eu acho que vale a pena dar uma aprofundada na reflexão. Apesar de estar projetado aí na tela, eu vou projetar para vocês hoje um vídeo do Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, né, o filho do Olavo, respondendo a uma pergunta que lhe foi feita, que é: o Espiritismo é uma religião verdadeira? Só que apesar de eu mostrar esse vídeo, não é exatamente esse o tópico que eu quero explorar. Eu quero explorar algumas outras coisas de filosofia, filosofia da religião, mas principalmente no mesmo âmbito daqueles vídeos, sempre de um ponto de vista de defesa do cristianismo, né? Veja, não é porque vocês sabem que a gente fala de uma perspectiva católica, mas nem o meu vídeo, nem os vídeos do Oliver, nenhum deles depende exatamente de uma veracidade do catolicismo em específico, para que vocês concordem ou não, né? Enfim, considerem as argumentações verdadeiras. Para qualquer um que for cristão, o que 98% do que está posto naquelas, naqueles vídeos pode ser de proveito para qualquer um que seja cristão e que seja minimamente ortodoxo. Eu não vou nem falar radicalmente ortodoxo, conservador, entre aspas, no na sua teologia cristã, mas se você for minimamente, por exemplo, né, uma coisa que eu não explorei tanto naquele vídeo, tá? Eu não explorei o fato que, como que a gente consegue, de uma maneira muito fácil, determinar se alguém é ou não um herege do cristianismo. Não é do catolicismo, né? No comentário ao vídeo, uma pessoa muito que eu não conheço, pelo menos pelo nome ali eu não a reconheci, mas é muito respeitosa e eu também muito respeitoso, mas a pessoa falou, olha, e isso é verdade, até tem um contexto de verdade no que a pessoa comentou, que ela falou assim, tem muitos canais conservadores agora, católicos, que só funcionam assim. Se você não é católico, é herege, é porcaria. E é verdade, eu realmente acho que tem uma galera que se acha o novo Santo Antônio, né? O Santo Antônio, ao contrário da questão do folclore brasileiro, né? De santo casamenteiro, né? A alcunha de Santo Antônio era martelo dos hereges. Mas aí quando você lê a biografia de Santo Antônio, que é uma outra questão, não é para esse vídeo, você entende o porquê. O porquê que a alcunha era justa, né? Era justo que Santo Antônio fosse nomeado dessa forma. Agora, nem eu, nem essas pessoas que estão no YouTube, né? A coisa já começa a ficar bizarra a partir daí, né? O sujeito é martelo dos hereges na rede social, né? Enfim, eu concordo que exista isso, mas não foi isso que foi feito naquele vídeo. Primeiro, como eu disse, ah, ali não foi afirmado nada que dependa o sujeito ser católico para aceitar ou não. O sujeito precisa ser cristão, isso sim. Católico, não. Cristão adepto das doutrinas tradicionais normais do cristianismo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Às vezes, as pessoas, num espírito até meio relativista, as pessoas esquecem que ser religioso, ter uma religião, entre tantas outras coisas, fazer parte de um grupo. E quando você faz parte de um grupo, significa que você não faz parte dos demais. Mesmo que eventualmente você compartilhe partes da sua crença com outros,
né, grupos, mas significa que você está no seu grupo e tem o seu grupo, e outras pessoas estão em outros. Tem gente que não está ou alega não estar em grupo nenhum, e por aí afora. E vamos lá, né? Quando a gente está falando usando essa metáfora simplista, quando a gente está falando desses grupos, né? Quando a gente pega os monoteísmos, judaísmo, islamismo, cristianismo, a gente não está falando de qualquer coisa ou de qualquer grupo, né? É uma coisa completamente diferente de eu fundar uma religião agora, falar, ó, eu estou fundando a religião do barretismo, onde eu sou o profeta e o líder máximo, né? E a minha igreja eu vou anunciar o endereço daqui a pouco, eu vou divulgar daqui a pouco a escritura e tudo mais. Eu até poderia fazer isso, né? Eu até poderia fazer isso, mas assim, esses grupos, né, eles não estariam em pé de igualdade. Quando a gente está falando de judaísmo, e aí eu começo a entrar na pegada do Luiz Gonzaga. Quando a gente está falando desses agrupamentos, nós estamos falando de civilizações, né? A civilização é aquele negócio que às vezes é tomado como sinônimo de cultura, só que na verdade é muito maior, né? É um negócio tão amplo, tão forte, que atribuíram a palavra civilização. Então, todos eles, esses três monoteísmos, geraram civilizações. Então, mesmo que eu funde a minha religião, e eu, do ponto de vista lógico e até prático, né, eu posso fazer isso. Existem seitas aí nascendo todos os dias. Essas coisas não estão em pé de igualdade, tá? Por serem criadoras de civilizações, isso daí tá numa categoria, num degrau um pouco diferente, tá? Isso é um primeiro ponto. Isso é um ponto muito importante, na verdade, né? Porque os primeiros minutos do vídeo do Luiz Gonzaga, eles falam um pouco disso, né? De critérios para você perceber se uma religião é verdadeira ou não, qualquer uma, não especificamente o espiritismo. Uma primeira coisa interessante para você fazer uma separação aí é este corpo teológico, metafísico, ético, né, dessa dita religião. Ele nos legou uma civilização com uma ciência, com uma filosofia, com uma moral, com uma arte. Nos legou isso ou não? Né? Eu acho que isso é um bom termômetro, né, para se começar uma avaliação. Mas tudo bem. Ainda vai demorar um pouquinho para eu chegar na essência final do que eu quero colocar aqui, mas isso é importante. Outra coisa importante. Eu estava ouvindo um True Outspeak do Olavo, professor Olavo, outro dia, e alguém perguntou para ele, se eu não me engano, a pergunta foi sobre islamismo, né? Alguém perguntou para ele assim, professor, foi uma pergunta meio mal criada, né? Que o Olavo respondeu muito bem, como ele normalmente fazia. Professor, como o senhor sabe que o islamismo é uma religião falsa, considerando todas as suas vertentes e blá blá blá, né? Uma pergunta com uma formulação até meio típica, né? Normalmente quem está na reação defensiva tem esse tipo de abordagem, né? E o Olavo fala, olha, primeiro que eu não estou interessado nesse tipo de pergunta, né? Porque e aí isso é um problema sociológico, né? Mesmo que, por exemplo, o islamismo seja, e eu acredito que é, uma religião falsa, ele legou uma civilização, isso não pode ser negado. E aí que tá, por quê? Porque existe uma base metafísica ali que permitiu isso, né? Apesar dele ser falso em certos aspectos teológicos, ele compartilha de uma base metafísica que possibilitou a criação e o legado de uma civilização. E como que você refuta uma civilização? Olha como a pergunta fica muito mais estranha, né? Como que você mostra que uma civilização é falsa? Como que você. Uma religião, ok. Como que você refuta uma religião? Ok. Agora, uma civilização, a pergunta até perde sentido, né? Por exemplo, sei lá, os árabes são responsáveis pela concepção dos numerais, né? Os numerais indo-arábicos. Isso é um legado da civilização árabe, por exemplo, né? Não confundir árabe com muçulmana, né? Mas enfim, seguindo adiante. Como é que eu vou refutar isso? Isso não está passível de refutação. Isso surge no seio de uma certa civilização
E isso é útil, prático, funcional, matematicamente ali, né, pertinente. Isso não se... Então, o que o Olavo estava querendo dizer com essa resposta era isso, né? Ele está falando, olha, esse tipo de pergunta nem faz sentido, pelo menos para esse agrupamento de religiões que a gente está pincelando aqui, tá? Então, eu só quero dizer isso para dizer também como esse tipo de pergunta, ela não, às vezes ela está muito mal colocada, tá? Mas enfim, então, mas voltando, ainda pensando nesse caráter especial desses agrupamentos religiosos, né? Aí a mesma pessoa que falou lá dessa questão dos canais conservadores falou, olha, mas existem pensadores, né, que não são cristãos e que são muito bons. E isso é verdade, você consegue encontrar uma sabedoria. Isso também, por isso que eu escolhi esse vídeo do Luiz Gonzaga, porque o Luiz Gonzaga, o pessoal do ICLS e tal, eles têm essa visão do tradicionalismo religioso, e eu não posso me aprofundar nisso aqui agora, porque isso é um assunto muito complexo que eu mesmo não investiguei ainda, também com a profundidade necessária, mas o tradicionalismo religioso, ele vai falar justamente de que as religiões verdadeiras, e aí é uma concepção que permite essa noção de religiões verdadeiras, elas compartilham de uma estrutura metafísica que as torna verdadeiras, tá? Tudo bem, mas isso é uma outra história. Agora, uh, mesmo que existam, e existe uma sabedoria muito interessante no budismo, no zoroastrismo, no jainismo, no hinduísmo. Existe ali uma sabedoria, existe ali uma reflexão metafísica que, por mais que talvez eu com certeza acredite que não se aproveita em 100%, se aproveita muita coisa. Agora, a quem cabe, né? Isso é o primeiro ponto que eu acho que incomoda as pessoas, e principalmente nós ocidentais com a nossa mente ocidental. A quem cabe definir as doutrinas de uma religião? Ora, aos seus adeptos, aos seus teólogos, aos seus eh, doutrinadores, às suas autoridades eclesiais. Essas pessoas é que tem que definir. Então, assim, não adianta você citar, não, porque existem intelectuais não cristãos que são muito bons. É verdade. Mas sinto muito, amigo. Quem vai ter que definir as premissas centrais do cristianismo é uma tarefa para a comunidade cristã, tá? Então eu não posso. Que isso tem tudo a ver com o argumento do meu vídeo lá. Que assim, é um absurdo você pensar que toda essa comunidade cristã errou, não viu, não percebeu. E isso só é um problema. Porque o espiritismo coloca-se, né? Arroga-se como cristão, né? Então, mas tá, peraí, você está falando que você é cristão. Mas a sua visão a respeito de todas as doutrinas essenciais do cristianismo é diferente daquela que todos os cristãos disseram que é a essência da doutrina cristã. Cara, desculpa, mas não dá. Você está forçando uma barra. Você está forçando uma barra que simplesmente é inforçável. Eu falei lá no vídeo. Olha só o grau de absurdo, né? O grau assim, de discrepância, né? Nós temos acordo, por exemplo, de que Deus é triuno, né, a doutrina da Trindade, que tem tudo a ver com a refutação daquele vídeo, porque aquela ideia lá de Jesus era só um espírito evoluído, tá, beleza, ele era um espírito evoluído, mas aquele corpo dele era um corpo de um homem, como qualquer outro. O que estava de especial ali era um espírito evoluído, mas não era Deus. Não era Deus. E não tem como você ser cristão e negar a Trindade, amigo. Não dá. E isso é tão absurdamente óbvio que um católico romano concorda com isso, um católico ortodoxo concorda com isso e um protestante concorda com isso. Olha, são poucas as coisas que fazem esses grupos estarem unidos. Mas sabe o que que os une? Eles estão dentro daquele agrupamento que eu falei, que é o agrupamento dos cristãos. Então, quem decide
o que é doutrina e o que não é para a sua religião é esse grupo. E este grupo, ele já concorda quanto a isso. Exceto aí seitas muito pontuais que são unitaristas, tipo Testemunha de Jeová, Adventista, etc., os demais são adeptos da doutrina da Trindade. Protestantes tradicionais, católicos ortodoxos e católicos romanos. Então, você pode ter teólogos e filósofos não cristãos geniais quanto forem. Talvez um dia eles mostrem que o cristianismo é falso. Logicamente, essa possibilidade está aberta. Mas não cabe. Mas mostrar que é falso é uma coisa. Querer discutir as doutrinas de fora é outra coisa. Então, a coisa ela está exatamente no lugar que ela deve estar. A comunidade cristã está discutindo sua doutrina e estabelecendo o que é doutrina normal dentro da comunidade. Por exemplo, a Trindade. E aí, se você nega, isso eu queria voltar também. Se você nega a Trindade, no mínimo, você é herege. No mínimo. Ai, tudo é heresia. Ah, calma, que sim, tem muita gente falando isso por aí. Que tudo é heresia, blá blá blá. Isso é um problema. Tem gente usando as palavras de forma inadequada. Heresia, como eu disse no vídeo anterior, isso vale repetir. Heresia é uma palavra para designar justamente o livre desvio, a livre escolha de escapar, de não aderir à doutrina. É por isso que essa ideia, a própria ideia de que Jesus era só um homem, ela foi uma doutrina herética que a igreja combateu lá nos primórdios da história da igreja. Então, heresia é isso, né? E muito dos heréticos, pelo menos das principais heresias que a igreja combateu, né? Nestorianismo, arianismo, gnosticismo, eu não sei, eu nunca li a fundo sobre isso, mas eu acho que alguns deles, eles não deixaram até de ser cristãos exatamente. Eles estavam com um erro doutrinal, e a depender do quanto eles estivessem dispostos a se afundar nessa heresia, talvez eles perdessem o status cristão deles. Aqueles que negavam a Trindade, acho que com certeza, é muito difícil. É que nem você falar assim, eu sou corintiano, mas não torço pro Corinthians. Ser cristão e negar a Trindade é quase a mesma coisa. Tal é o grau de acordo estabelecido pela comunidade cristã a respeito da doutrina da Trindade. Teve uma outra pessoa que falou uma coisa pertinente, falou, olha, mas esse entendimento aí doutrinal, ele não seria só uma conveniência? Impossível, cara. É impossível, porque a gente está falando de um acordo praticamente universal e transtemporal a esse respeito, né? Então a doutrina da Trindade, ela é posta na mesa ah, lá pelo idos do século III, e de lá para cá, todo mundo concorda. Todo mundo normal concorda, né? Exceto aqueles que fundam seitas, tipo aquela ideia que eu falei agora há pouco, vou abrir minha igreja já, o barretismo. O barretismo vai ser uma religião cristã que nega a Trindade. Não seria algo inédito na história humana. É, mas aí isso certamente seria herético, né? E isso, então a gente não está falando aqui simplesmente de uma escolha artificial. A gente está falando de esses concílios, eles eram debates, né? Eram debates entre os bispos, os patronos da igreja, que estabeleciam, olha, realmente isso aqui tem base, isso aqui tem fundamento, a gente precisa postular isso daqui, isso precisa ser posto e dali em diante. E é tão aceito, como eu disse, que é aceito por toda a comunidade cristã, praticamente, né? Então, quando o espírita, ele tem que entender. Agora, o que eu ia dizer, antes de falar o que o espírita tem que entender. Se você chegar num país, na Arábia Saudita, eu não tô nem falando de coisa de violência, nada, tô falando o seguinte: você conversar com o muçulmano médio, tá? O afegão médio, né? Se você conversar com digo, médio em termos intelectuais, e você falar para ele assim: eu sou muçulmano. Aí ele fala, pô, que bom, né? Somos aqui irmãos de fé. Mas você fala, mas eu não acredito que o Alcorão é a palavra sagrada, revelada, a escritura de Deus.
Então, eu falo, então, amigo, sinto muito, mas não tem nem o que debater. Então, sinto muito, muito obrigado, legal você, mas muçulmano você não é. Então, quando a gente fala das doutrinas essenciais, é disso que a gente está falando. A gente está falando de coisa que não tem como você fazer parte daquele agrupamento sem compartilhar essa crença. Isso é loucura, é esquizofrenia, é bipolaridade, sei lá. Entendeu? E eu tenho sérias dúvidas que se isso acontecesse, se essa situação fosse uma situação real, pegar um microfone, uma câmera e ir nas ruas, falar, olha, eu sou um muçulmano que não acredita no Alcorão. Meu, isso não ia gerar discussão, isso é tão ridículo que não ia gerar discussão nenhuma. É a nossa mente ocidental, onde a gente tem que argumentar para tudo, tudo é uma polêmica, tudo é uma questão. A gente deixa às vezes escapar o ridículo das coisas. Né? Amigo, dependendo de quem você abordar, você é livre para não acreditar no Alcorão. Só que é o seguinte: se você não compartilha do dogma de fé, aí não é exatamente uma questão doutrinal, mas se você não acredita no dogma de fé, da verdade revelada, perfeita, de Deus no Alcorão, então, campeão, muçulmano você não é. Seja feliz, seja o que você quiser, paz e bênção, mas muçulmano você não é. É simples, gente. Isso não é algo complicado. Isso não é algo que exija grandes esforços intelectuais, entendeu? Só que então, é isso que eu ia dizer, né? O espírita, ele tem que entender que quando ele vem a público e fala: "Seu Cristo não ressuscitou. Seus milagres não existiram. É tudo má interpretação", tá? Olha, amigo, desculpa, mas a hora que você fala isso aí, a gente fica obrigado a te excluir desse agrupamento, né? Eu sou corintiano, mas eu vibro com o gol do Palmeiras. Vai no Corinthians e Palmeiras e fica no meio da torcida do Corinthians e vibra com o gol do Palmeiras pra você ver o que te acontece. É a mesma coisa, sabe? É tudo doutrinalmente é diferente. E é compreensível que seja. Aí dá pra gente entrar no vídeo do Gugu. E é compreensível que seja, por quê? Porque a estrutura do espiritismo, ela realmente ela é estranha para as doutrinas cristãs, né? Porque é uma religião onde Deus não tem um papel pessoal, Deus é um criador, mas que não tem papel pessoal. A sua salvação, quem faz, quem cria, quem constrói, é você mesmo, por meio da evolução espiritual. O seu espírito, ele existe, você vai desencarnar e encarnar, desencarnar e encarnar, desencarnar e encarnar. E ao longo desse processo, espera-se que você melhore, que você evolua, e que no fim, como eu disse no vídeo anterior, você seja um espírito tão evoluído, tal como Jesus Cristo é. Ou seja, a salvação ela é individual. Para o cristão, e para outra coisa na qual todo mundo concorda. Cristo veio para nos salvar. O protestante concorda, o católico romano concorda, o católico ortodoxo concorda. O espírita não concorda. Cristo foi só um espírito evoluído e nós somos espíritos não tão evoluídos quanto, mas nós podemos chegar lá por meio da nossa evolução espiritual. Então, assim, se você tem esses dois aspectos, você não tem Deus pessoal e você não tem salvação por meio de Cristo, amigo, entendeu? Agora, qual é o grande tchan? Aqui, agora eu entro com a minha opinião, um pouco. Qual é o grande tchan, gente? O grande tchan, eu falei lá no vídeo também. É que o cristianismo é um negócio tão legal, entre aspas, assim, eu vou explicar isso. Jesus foi uma figura tão, assim, singular, e foi mesmo, que todo mundo quer colar nesse barco. As pessoas querem colar, as pessoas querem adaptar, as pessoas querem não ser, mas dizer que são. Eu acho que esse é o grande problema. É um certo receio de desvincular-se e deixar de ser visto como algo, alguém legal, porque você não está vinculado a essa figura de Jesus e a ética, né? E a ética, tá? Esse é um outro aspecto. E isso é verdade. Eu conheço a filantropia espírita muito detalhadamente. Louvável. Certamente é um bem feito no mundo. Mas aquilo é filantropia e não é caridade. Eu já falei isso no vídeo anterior e esse não é o foco aqui. Gente, filantropia
Todo mundo faz. Instituição ateísta faz filantropia. Claro que numa escala muito menor que, por exemplo, a Igreja Católica, né? Mas assim, anos-luz menor, né? Mas faz. O Hamas faz filantropia. Claro que eu não estou comparando, mas eu estou dizendo assim, filantropia, muita gente faz. E que bom, né? Quem está se beneficiando da filantropia de alguém provavelmente precisa desse benefício. Que ótimo. A balança geral de boas ações do mundo pende, né, pende para o lado bom. Mas é isso. Né? Quando a gente. Aquilo que eu falei. Ética sem fundamento metafísico não para em pé. Ah, não, é porque pipipi, papapá, pipipi. Essa é a verdade, amigão. E é curioso que quando existe um embate, o espírita tenha problema com essas afirmações, porque assim, ele diz que o espiritismo, alguns dizem que nem é uma religião, outros dizem que é uma religião, uma filosofia e uma ciência. Ué, qualquer filosofia séria sabe que o que sustenta a sua ética, o fundamento objetivo da ética, é metafísico. Qualquer um sabe. E uma ciência, porque lá nos comentários do outro vídeo também saem pessoas falando assim: eu não preciso argumentar nada, não precisa defender nada, eu não preciso perguntar nada, não precisa fazer nada. Não, mas que ciência é essa? Que você não pode perguntar? Você não pode questionar? Aí, até nesse caso, até a ciência materialista tem uma vantagem, porque, exceto do ponto de vista institucional, você não pode questionar, mas assim. Se você abordar um cientista e questionar ele, dificilmente ele vai dizer que ele não pode ser questionado, né? Talvez sim, ultimamente, mas, né? Agora, se é ciência, amigo, tem dialética, tem argumentação e tem defesa e crítica desses argumentos. E se é uma filosofia, sabe o fato básico, que é que o fundamento de uma. Você pode ter essa ética sem o seu fundamento metafísico. Eu digo, ela pode existir na prática, mas ela jamais poderá ser fundamentada teoricamente. Isso é um fato, isso é básico, é elementar, tá? Então, gente, é o seguinte, eu vou compartilhar, eu vou começar aqui a exibição do vídeo para vocês. E eu vou fazendo as pausas quando necessário, tá? Então, é um vídeo do ICLS, tá? Espiritismo é uma religião verdadeira? Responde o professor Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, filho do professor Olavo de Carvalho, para quem não conhece, tá? O Gugu é uma pessoa assim, tem palestra, eu acho que tem uma palestra de 6 horas dele no YouTube, se eu não me engano, que ele está sentado num sofá descalço, falando. Então, esse assunto é um assunto muito delicado. Este é um vídeo apenas de 15 minutos. Então, certamente é um vídeo que ele próprio considera muito elementar, muito básico, mas assim, eu acho que ele é um bom ponto de partida para se pensar certas coisas. Considerando as provas intrínsecas e extrínsecas das religiões, pode-se considerar o Espiritismo como uma religião? Qual a diferença exata entre religião e seita? Quais são os critérios para diferenciar uma religião verdadeira de uma religião falsa? Olha só, problema. Quer dizer, aqui tem 3 níveis de problemas diferentes. De um modo geral, como você diferencia uma religião de uma seita ou uma confusão mental e espiritual? Segundo, como você diferencia, aplica essas diferenças gerais a grandes corpos doutrinais? Então, assim, ou espiritismo, ou cristianismo, ou budismo. Uma coisa é você criar, estabelecer quais são os critérios teóricos para diferenciar uma religião verdadeira de uma religião falsa. Outra coisa é você agora pegar, né, um negócio que tem séculos, abarca milhares de pessoas, tem um monte de doutrina, e pegar, não, agora deixa eu avaliar isso aqui para ver se isso aqui é uma religião verdadeira ou falsa. Nesse primeiro ponto, gente, ele está falando exatamente aquilo, algumas outras palavras e colocações, aquilo que eu falei no começo, que eu ouvi o Olavo falando no Throat Speak, né? Então, assim, isso aqui é um terreno muito complexo, muito amplo, e a gente tem que tomar cuidado com o espírito refutópolis, né? Ah, não, agora eu vou pegar aqui 3 critérios para saber se uma religião é verdadeira ou não, eu vou sair com essa régua pelo mundo, avaliando, falando, gente, isso daí vai encontrar refutações, vai encontrar críticas. A coisa não é tão simples e tão fácil assim, além daquilo que eu estava falando. Você pode eventualmente até
conseguir estabelecer a falsidade metafísica da coisa, mas ainda assim eu acho muito difícil o legado algo metafisicamente falso ter um legado civilizacional muito grande. Mas de repente, pontualmente, você tem alguma coisa do tipo, né? Bom, você certamente tem os exemplos chineses, né? O confucionismo, o taoísmo, que são mais até, como o pessoal diz, né? Filosofias do que propriamente religiões, são espiritualidades, né? Que quase não tem metafísica e, obviamente, aquilo legou uma civilização. Uma civilização chinesa que não é tão grande, tão importante quanto a ocidental, quanto a muçulmana, mas legou uma civilização, né? Então, não, agora, né? O próprio Gugu vai falar disso, vai falar das verdades metafísicas e tal. Bom, e como é que a gente avalia o confucionismo, o taoísmo, né? Que nem tem metafísica na prática. Enfim, eu estou sendo meio grosseirão aqui, mas assim, o budismo, onde a ideia de metafísica é completamente diferente da noção de metafísica ocidental, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente quando a gente está falando aí esse eu acho que é a grande validade da questão da religião tradicional, né? Que talvez teologicamente ela não seja verdadeira, mas ela tem uma base metafísica tão sólida que, mesmo sem ser teologicamente verdadeira, ela conseguiu, por exemplo, criar uma civilização. Então, aquelas que fizeram isso estão em um pacote, aquelas que não fizeram isso estão em outro pacote. Já começa daí. Terceiro, como é que agora eu fico sabendo se isto aqui que estão me falando é uma religião ou uma seita? Então são três níveis de problemas diferentes. Não dá para resolver esses três problemas do mesmo jeito. De um modo geral, então, o princípio geral é assim: uma religião integral ou verdadeira, primeiro possui uma doutrina que dá conta dos princípios metafísicos fundamentais. Quer dizer, Isso é muito importante, tá, gente? E isso tem a ver com aquilo que eu falei também da questão da doutrina, né? Então, assim, primeiro, precisa ter uma doutrina sólida, uma doutrina coerente, né? E aí, por exemplo, eu nem acho que a doutrina espírita seja incoerente. Eu acho que o problema, a incoerência fica quando tenta se dizer que aquilo é cristão ou cristianismo. Aí a escorregada é grande. Mas dentro do escopo ali, é bem. Se você remover, digamos assim, esse aspecto, coerente é. Existe uma doutrina coerente ali. Até mesmo porque isso também não é surpresa. E talvez não seja um grande mérito. Primeiro, por seu caráter extremamente recente, né? A síntese doutrinária é do século XIX. Então você já tinha muita coisa para olhar para se inspirar na sintetização dessa doutrina, né? É, é, então, pela sua precocidade, não surpreende que tenha uma doutrina coerente. Agora, essa doutrina se vender como compatível com a doutrina metafisicamente muito feliz do cristianismo, aí é que a chapa esquenta. Mas isso que o Google está falando é importante. Olha, a doutrina daquela religião precisa ser compatível com certos princípios metafísicos e morais. Ele vai falar dos morais daqui a pouco, né? Mas veja, metafísicos primeiro, né? Então, se o barretismo, que eu falei lá no início, a religião que eu vou fundar agora, se ele parte, eu vou ser bem grosseiro aqui no exemplo, tá? Mas assim, se o barretismo promove, preconiza a inexistência do transcendente, como que isso pode ser uma religião verdadeira, né? A palavra religião, ela tem justamente a ver com isso, né? É um meio do ser humano se religar com o transcendente. Se eu estou dizendo que transcendente não existe, é impossível que a minha doutrina esteja atinada aos princípios metafísicos corretos. Então, o máximo que eu posso fazer é fundar uma filosofia, uma visão de mundo, né? Agora, uma religião, eu não vou estar fundando dessa forma.
pelo critério que ele, muito básico até, que ele está levantando aí inicialmente. Olha só, uma doutrina que esteja em conformidade com certas verdades universais acerca do ser, do universo e do homem, que são estritamente necessárias para o bom rumo da vida humana. Então, essa é a primeira coisa. A primeira coisa que você analisa para saber se uma religião é verdadeira ou não é sua doutrina. Certo? Se essa doutrina tiver como elemento fundamental uma impossibilidade metafísica qualquer, você já sabe, não, isso aqui não é uma religião verdadeira. Ou não é uma religião integral. Porque pode ser o quê? O resto de uma religião degenerada. Tá? Isso quer dizer que a gente só pode avaliar assim, realmente, certo? As religiões que ainda, às quais a gente ainda tem acesso integral. Então assim, a religião dos egípcios era verdadeira? Eu não sei. Eu só tenho pedaços dela. Né? O que os egípcios consideravam, né, na sua religião, por exemplo, os elementos mais tradicionais e interpretações novas ou escolas? Não sei, não tenho a menor ideia. Mesmo que eu pegue um texto ali, eu não sei daquele texto o que o egípcio pensava. Tá claro isso aí? Então assim, no caso daquela religião, não dá para saber. Certo? Pode ser que a parte que tenha chegado para mim seja só um fragmento, pode ser que ela seja uma falseada, que aquilo lá não seja a religião mesmo dos egípcios. Certo? Pode ser que seja uma escola minoritária de interpretação ou de pensamento dentro de uma civilização, né? E assim por diante. Não dá para saber. Só dá para saber com religiões vivas às quais eu tenho acesso. Então assim, não, está aqui o cristianismo. Então eu posso perguntar, né? Pegar aqui os documentos do Vaticano hoje, os documentos das interpretações das escolas de teologia luteranas hoje, aí pegar na geração anterior, até o Evangelho. Então, bom, isso aqui está mais ou menos vivo. Todo mundo fala que os primeiros textos são esses aqui, que esses aqui são unânimes, então eu posso avaliar a doutrina. O segundo, além da doutrina, toda religião verdadeira tem um corpo de mandamentos, né, que satisfaz as exigências mínimas do que a gente pode chamar de moral fundamental. Quer dizer, se alguma religião chega para você e fala assim, olha, o sentido da nossa religião é eliminar aquelas pessoas ali. Simplesmente isso, o mandamento fundamental, a norma fundamental, né, é matar aquelas outras pessoas ali. Meu filho, essa religião é muito estranha. Então, aí, como eu havia dito, né, ele fala a doutrina precisa estar coerente com certos princípios metafísicos e, obviamente, a doutrina precisa estar coerente com certos princípios morais, né? O mandamento da sua religião não pode ser o genocídio de outras pessoas, de um grupo de pessoas, né? Se for isso, assim, é meio óbvio, mas pelo não mútil, né? É bom esclarecer. Então, ele dá esse panorama geral e daqui a pouco ele entra no que ele levanta em um vídeo de 15 minutos como um critério para se avaliar o espiritismo. Primeiro, ela tem um princípio de autoextinção. Quando aquelas pessoas todas morrerem, a sua religião deixou de ter sentido. Acabou. Né? Segundo, não me parece que o assassinato seja um bom caminho de vida. Se você é religioso ou não, isso aqui já parece estranho. Quer dizer, nenhuma religião pode ter como mandamento fundamental, certo, algo que seja profundamente imoral. Quer dizer, a injustiça não pode ser o princípio motor da religião. Terceiro, certo, além dos mandamentos e da doutrina, a religião tem que ter um corpo de ritos que dê para o fiel acesso real, ou acesso espiritual, ao princípio originário da religião. Está claro isso aí? Quer dizer, então o sujeito tem a doutrina, ele tem a moral, e ele tem o acesso ritual, simbólico, à fonte espiritual da religião. Na verdade, os ritos são o principal instrumento de preservação das religiões.
certo? Então ele fala que precisa ter manutenção da simbologia e da ritualística, né? Então, quando isso acontece, quando o católico vai à missa e o padre celebra a missa, que é um ritual com uma liturgia muito específica, é isso que ele está falando. Ali você tem o símbolo e o ritual, né? E aí isso pode ser aplicado para outras, não, talvez não para todas, as falsas certamente não, mas para as outras, e aí acho que esse é um ponto problemático, porque falsas religiões terão arremedos de simbologia e de ritualística, né? Mas, enfim, é um ponto importante, sem dúvida nenhuma. Você não consegue pensar uma religião sem prática ritual para os seus adeptos, né? Então, e isso tem que ser mais ou menos reportando-se aos ritos originais daquela religião, né? É uma replicabilidade da ritualística original. Cristão hoje não viu Jesus Cristo fazendo milagre, certo? Mas ele pode, ao fazer as orações tradicionais do cristianismo, ao assistir, participar dos sacramentos e assim por diante, ele pode perceber a realidade daqueles eventos, efetivamente. Ele pode participar conscientemente na realidade daqueles eventos. E aí se tornar uma testemunha espiritual. Tá claro isso aí? Então, assim, essa é a primeira coisa. Quanto ao Espiritismo, olha só. Eu não conheço todas as escolas espíritas, todas as linhas de pensamento e tal. Então, eu não vou dizer sobre o Espiritismo todo. Mas todo mundo que me fala de Espiritismo, até hoje, insiste num ponto. É assim, você morre e volta. Certo? E isto não tem sentido do ponto de vista metafísico. Isso corresponde a uma mera impossibilidade. Está claro isso aí? Certo? Ora, se uma das crenças fundamentais é uma impossibilidade metafísica, é evidente que não é uma religião verdadeira. Quer dizer, isso aqui não pode ser uma instrução quanto ao rumo espiritual que você tomar. Porque se você almejar algo que é uma impossibilidade, certo? Você já está frustrado desde o começo. Uma religião pode propor para você um objetivo que é extremamente difícil, que é praticamente impossível. Praticamente impossível. Ela não pode propor como possibilidade ou como finalidade um mero absurdo, uma mera impossibilidade metafísica. Né? Então, assim, o Cristo pode chegar e falar para você: olha, você vai se tornar um comigo, você vai se tornar, por participação, um homem-deus. Poxa, isso é difícil pra caramba. Mas não corresponde a uma impossibilidade. Tá claro, hein? E assim por diante. Ou falar: não, você faz isso assim, assim, assim e você vai para o céu. Ora, isso não é impossível. Pode ser difícil, mas não é impossível. Agora, reencarnar é impossível. Certo? Segundo, né, que uma das principais justificativas, né, para a crença na reencarnação assim tem um fundamento moral. Quer dizer, os espíritas que já falaram. Só um pequeno ponto, então, tá, gente? Então, vamos entender aqui a coisa não como a refutação, porque aí ele em si ele está nesse ponto da refutação. Lá no início ele falou: olha, uma religião verdadeira precisa ter princípios metafísicos coerentes, né? A doutrina baseada em princípios metafísicos coerentes e a moral, etc. Ok. Não vamos pensar aqui em termos de refutação, mas vamos pensar em termos de comparação, né? O que que o cristianismo diz a respeito desse assunto? Isso eu mostrei no vídeo anterior. Ele diz que os mortos não estão cônscios de nada, e ele diz que a comunicação com os espíritos está vetada, né? E isso não é uma admissão de que os espíritos existem da maneira que os espíritas dizem que os espíritos existem. Mas está dizendo que, olha, você não deve nem tentar isso, porque talvez nem seja isso. Talvez seja outra coisa que você está mexendo ou conversando ali, tá? No mesmo throat speak que o Olavo, não o Luiz, que o Olavo fala
do Espiritismo fazem uma pergunta mais ou menos parecida com ele dá aquela outra resposta que eu já falei, e ele fala, e perguntam para ele, olha, e os fenômenos? Os fenômenos são verdadeiros, né? E o Olavo fala assim, olha, a maioria deles são, né? Uma parte não, mas a maioria é. Eu já discordo. Eu discordo e eu acho que não tenho como saber e não quero pôr palavras na boca de ninguém. Mas eu acho que o Luiz Gonzaga também discordaria disso. Até pelo que ele disse aí. Por quê? Porque, bom, primeiro, primeiro você tem uma coisa que qualquer religião tem que enfrentar. Até a resposta do Olavo é muito surpreendente para mim, né? Porque, obviamente, quando ele responde isso, ele já está na fase católica plena dele. E a igreja é muito criteriosa com relação a fenômenos paranormais, né? Na investigação dos milagres, você tem ali uma investigação naturalista, que tem que existir, né? A camada naturalista tem que existir até certo ponto, né? Só que, é claro, você tem que perceber, né? Tem que ser honesto para admitir que o naturalismo não funciona para tudo. Então, tem lá uma alegação de milagre, não é? Qual é o procedimento da igreja? Fazer uma investigação. Olha, isso aqui não pode ter sido uma cura espontânea, isso aqui não pode ter sido um outro tipo de fenômeno, né? E só após longos anos de estudo, investigação, às vezes conduzida ou com parceria com gente que nem tem a ver com a igreja, para verificar se aquilo ali tem base, se aquilo ali tem fundamento sobrenatural, aí é que a igreja vai determinar. Então, eu acho que boa parte dos fenômenos, eu acho que coisa da ordem de 95% pode ser explicado naturalmente. Claro que a gente vai ver aí, né? Assim, eu não queria entrar nisso. Eu poderia, mas eu não queria entrar nisso na refutação ponto a ponto. Não, mas a comunicação, a letra parece igual, a informação e tal. Assim, quem estiver realmente aberto, eu acho que todos estão, porque o negócio é uma ciência, né? A ciência ela está aberta. Tudo isso pode ser hum, falseado do ponto de vista naturalista, tá? Então, enfim, mas isso é uma outra história. Agora, o que que o cristianismo. Então, o Gugu está falando aí, o princípio é você morre e volta. E é isso mesmo, né? Você é um espírito encarnado que vai desencarnar e vai voltar de alguma outra forma. Você pode tanto voltar melhor, a depender do que você fez aqui na sua última encarnação, você pode voltar melhor ou pior, né? Lá no vídeo do Luiz Francisco, o depoimento do, não sei, do espírito que voltou como deficiente visual, deficiente intelectual, sei lá, né? Ou seja, qual que é a explicação para isso dentro do espiritismo? É que existe esse processo de encarna, desencarna, encarna, desencarna, e esse espírito que está encarnando, desencarnando, ele está evoluindo ou não. E se ele não estiver, na próxima rodada, ele volta pior. Ele era rico, volta pobre. Ele era saudável, volta doente, né? E por aí afora. E isso tem tudo a ver com aquilo que eu falei. E por que faz sentido que seja assim? Porque a sua salvação depende disso, né? A sua salvação depende do seu aprimoramento espiritual. Então, esse processo internamente ele faz algum sentido. Agora a questão é, ele faz sentido em si mesmo, metafisicamente? É isso que o Google está falando que não, né? É isso que, por uma série de razões, ele está falando que não podem ser exploradas num vídeo de 15 minutos, tá? Mas assim, existe uma maneira rápida da gente avaliar isso, sem entrar na minúcia da refutação. Existe alguma outra religião tradicional, e eu diria até não tradicional, mas principalmente, tá, que tenha essa mesma visão? Porque o cristianismo diz o quê? Morreu. Você tem uma alma infundida por Deus em você, esta sua alma está no seu corpo, não é? Quando você morre, o seu corpo humano, material, desintegra, e a sua alma, ou ela está, assim, aí existe uma variação, né, dentro do cristianismo.
Tem algumas que acreditam que a alma ela está em uma espécie de sono, à espera do juízo final. Outras acreditam não, que essa alma ela vai ao céu, vai ao purgatório, vai ao inferno, né? Mas enfim, ninguém fala que volta. Não existe doutrina cristã que fale de eterno retorno, né? Não é o eterno retorno do Nietzsche, mas é quase. Então essa de bate e volta, bate, não tem. E aí você vê, no islamismo tem? Não tem. No judaísmo tem? Não tem. No hinduísmo tem? Parece que sim. E aí existe uma sacanagemzinha, né? Que fala, não, que eu falei no outro vídeo, né? Não, o espiritismo, ele é antiquíssimo. O que ocorre é a síntese da doutrina. Vê, no hinduísmo você tem o karma. E eu confesso a minha ignorância e realmente eu não domino o hinduísmo, tá? Mas é o seguinte, eu pensava que o hinduísmo tinha uma visão próxima a essa. E o Google, que manja muito, porque essa é a área dele, né? A religião comparada, ele fala que essa ideia de reencarnação, né, digamos assim, ah, ela, ela é uma ideia do senso comum do hinduísmo, do sujeito ali que não tem um domínio, que não tem um letramento da doutrina hinduísta. Não é? Então, ou seja, se tudo que a gente entende como religião, grande, organizada, tradicional, né? A gente está falando aí de batelada, de 2.000 anos, o cristianismo é até o irmão do meio ali, né? O judaísmo mais antigo, o hinduísmo bem antigo também, islamismo mais novo. Mas ninguém tem essa mesma visão. Então, amigo, é porque se ninguém teve esse insight metafísico, mas eu vou te dizer qual é a resposta do espírita para isso. Ele vai falar que toda essa turma são espíritos atrasados. Só eles que são, aquilo que eu falei no vídeo, né? É um gnosticismo, né? Só eles que são espíritos evoluídos que conseguem enxergar isso, né? Só que, argumentativamente falando, essa é uma ciência muito porca. Por quê? Porque não existe ciência que te obrigue a concordar com as premissas. Se você concordar com a premissa espírita, aí faz sentido. Ah, não, todo mundo que não é espírita é um espírito atrasado. Sim, mas você já provou a lógica da sua crença para mim? Você já provou ela por A mais B? Ou eu preciso acreditar nisso previamente para então concordar? É a petição de princípio, é o raciocínio circular, né? Então também não cola, tá? Também não cola. Então, isso é no aspecto metafísico. E ele vai falar do aspecto moral também. Eu vou deixar ele falar, aí eu comento. Comigo, justificam a sua crença na reencarnação por acreditar que é uma injustiça algumas pessoas nascerem saudáveis, outras doentes, umas nascerem ricas, outras pobres, umas nascerem inteligentes, outras obtusas. Isso seria uma injustiça se você só tivesse uma vida para viver. Certo? Isso é muito estranho. Achar que isso é uma injustiça, quer dizer, que um fenômeno natural pode ser injusto, certo? Já é estranho, certo? Pode ser desagradável. Quer dizer, cada um de nós, nenhum de nós nasceu com todas as vantagens possíveis para o gênero humano. Então, assim, você nasceu, né, com a inteligência do São Tomás de Aquino, né, com, sei lá, a fortuna de alguém bem rico, sei lá, o poder de Salomão, né, a beleza de Adonis. Bom, ninguém nasce com tudo isso aí. Ninguém. Todo mundo nasce faltando alguma coisa. Né? Então, me parece perfeitamente justo. Certo? Segundo, se você considerar que o ser humano é inteligente e imortal, todas as diferenças temporais passam a ser infinitesimais. Quer dizer, se assim, olha, se eu só vivo 90 anos, pô, nesses 90 anos eu era doente e o outro era saudável. Foi uma diferença e tanto. Se eu considerar que eu e ele somos imortais, ele teve 90 anos de saúde e eu tive 90 anos de doença. Bem, certo? Alguns milênios depois da nossa morte, nós mesmos não nos lembraremos mais disso. Certo? Isso quer dizer que a imortalidade,
a própria noção de imortalidade relativiza em muito as diferenças temporais. Diluída na imortalidade, a diferença que é entre ter nascido rico, ter nascido pobre, ter nascido mais inteligente, ter nascido mais burro, ter nascido mais saudável, mais doente, virou mínima. Tá claro isso aí? Quer dizer, o argumento da injustiça é muito fraco. Tá claro? É claro que eu poderia desenvolver assim, uma doutrina mais complicada. Não, olha, que todo mundo passa por todos os tipos de vidas. Assim, uma vez você nasce rico, outra vez você nasce pobre, e simplesmente não coincide no tempo como o outro nasce. Certo? A gente pode inventar um sistema altamente complexo. Eu só não sei porquê. Certo? Você inventaria esse sistema. Certo? Mas é preciso entender que é o seguinte, olha, que esse negócio de reencarnação é uma tremenda má interpretação das coisas. Assim, não estou dizendo que essa má interpretação é exclusivamente ocidental. Se você for andar na Índia, provavelmente 90% da população hindu acredita que assim, não, você morre e depois você volta em contraforma, como um cachorro ou como outra pessoa. Certo? As pessoas pensam assim. Certo? Mas isso não tem nada de errado. Certo? Porque ele está inserido naquele universo espiritual. Isso não quer dizer que esse é o sentido literal daquelas doutrinas. Se você considerar, não, os representantes mais autorizados, eles vão modular um pouco a interpretação. Tá claro isso aí? É que nem, por exemplo, assim, a doutrina católica diz, olha, você tem que acreditar que no inferno você queima literalmente num fogo. Certo? Ora, você pode, quando você lê isso aí, você pode entender assim, olha, tem um cara aqui em corpo e ele está numa fogueira. E é isto que está acontecendo no inferno. Certo? Ou você pode admitir, não, olha, isso quer dizer que a noção, a palavra fogo tem na doutrina cristã um sentido muito mais amplo do que parecia. Só fazendo um comentário aqui, gente, uma outra coisa, né? Então vamos lá, a questão ética, né? Então, no Espiritismo existe a reencarnação, né? E é até engraçado, né? Porque assim, se você adentrar esse universo dos vídeos e da literatura espírita, né? Vai se falar muito, ah, por exemplo, assim, veja relato de criança que diz que não sei o que, não sei o que, que seria uma prova, né? De lembranças dessa vida anterior, né? Então, na vida anterior, a criança ou a pessoa X lembra de ter feito isso, feito aquilo, né? E tal. Então, existe um resquício de memória. Isso é muito estranho, né? Porque o mero fato de você estar citando uma pessoa que lembra, mas assim, 99,9% das pessoas não tem isso, né? Não tem. Isso me parece uma espécie de uma variante de déjà vu, né? Sabe quando você tem aquela sensação de que está vivendo pela segunda vez aquele evento? Nossa, comi aqui uma maçã, senti um gosto, parece que já fiz isso em outro momento, igualzinho. Parece que eu já vivi isso aqui. Tá mais fácil isso ser um déjà vu do que ser uma memória. Porque se isso fosse verdade, e algumas pessoas têm essa memória, por que tão poucas? Qual a relevância disso se tão poucas têm? Então, assim, você reencarna com o propósito de melhorar, né, de evoluir, e a maneira com a qual você vai reencarnar tem a ver com a sua vida anterior, mas você não lembra nada. Nesse sentido, faria muito mais sentido lembrar do que não lembrar. Porque se o sujeito lembra e fala, putz, eu vou me afundar onde que eu estava mesmo, né? Fazer mal para os outros e tal. E na próxima vida eu vou voltar como cachorro, como barata, como mosquito, mas paciência. Agora, você não tem memória, né? Então, peraí, isso existe como um processo corretivo de evolução, e isso é um postulado ético, né? Porque a ideia é que você seja melhor a cada ciclo, mas você não lembra. É uma coisa que realmente não funciona, né? Só que assim, é curioso, né? Porque no Brasil do católico espírita, né? Católico de IBGE, que também é espírita, a novela espírita da Globo, não se discute esse tipo de coisa, né? E aí, nesse sentido, o espiritismo ele tem uma vantagem gigantesca.
ele tem uma vantagem gigantesca que é o quê? É uma parte da sua ritualística, né? Primeiro, é a ideia de que você pode conversar com a pessoa que já morreu, né? Isso, o potencial atrativo disso é gigantesco, né? Então, quer dizer, essa pessoa, ela não reencarnou ainda, né? Ela tá num plano espiritual e tal, né? Tá permitido a ela conversar, ok? Ah, a ideia é que qualquer um já perdeu uma pessoa importante na vida, pensa isso, né? Você poder conversar, não é exatamente conversar, porque tem um intermédio ali, né? Mas assim, você poder enviar e receber mensagens dessa pessoa. Cara, isso tem um apelo gigantesco. Eu acredito que a atratividade, a porta de entrada das pessoas para o espiritismo no Brasil seja um aspecto como esse, tá? É a parte, digamos assim, mágica. Estou falando no melhor sentido possível, tá? Até mesmo porque isso é um problema para o cristianismo também, para o cristianismo baixo nível, né? O sujeito tá lá com a vida dele toda ferrada, aí ele vai na igreja que promete para ele que ele vai ficar rico, que promete que ele vai ser curado, né? Cada um bate na porta do cinto que tá te apertando, né? Acabei de perder minha mãe, quero conversar com a minha mãe. Ele vai buscar o espiritismo. Tô com câncer, vou na igreja, vou voltar para a igreja, vou na igreja porque eu quero um milagre, quero ser curado. Putz, a minha vida, eu tô todo ferrado, tô pobre, vou na igreja que diz que se eu fizer tal coisa, eu vou ficar rico. Nesse sentido, mas veja, eu acho que o apelo do espiritismo para a conversa com a pessoa que se foi é maior do que todos esses ainda. Para pensar, você vai morrer daqui 3 meses de câncer. É que tudo bem que se você acredita na versão espírita, talvez você acredite que vai reencontrar com essa pessoa no outro plano espiritual, né? Mas assim, ficar rico, ser curado, mas você sabe que você vai morrer mesmo e você tem crenças espiritualistas, né? Então, ou você acredita que você vai voltar logo na sequência, ou você acredita que você vai ficar no plano espiritual e vai reencontrar essa pessoa. A melhor oferta da mesa é a ideia de que você pode entrar em contato com o seu ente querido morto, né? Então, porque isso tem a ver com o que ele está falando também da crença no chão de fábrica, digamos assim, né? Aquilo não é a interpretação canônica do conceito, da doutrina, da religião, mas aquilo se espraia entre o povão e o negócio sobrevive à base disso, né? É impossível aqui não. Claro, esse apelo é um apelo humano, né? Não é um apelo do brasileiro, tá? Mas eu acho que isso precisa entrar na conta, né? De, por exemplo, por que o espiritismo praticamente só sobrevivendo no Brasil, né? O espiritismo, ele não. É claro, alguns espíritas vão dizer, não, mas ali é outro nome, ali é outra coisa, né? Outros vão dizer, eu já li sobre isso também, né? Que o Brasil é uma pátria espiritual especial, né? Por isso que ele vai ser uma espécie de nascedouro para o espiritismo futuro e tudo mais, né? Mas, mais uma vez, a gente está caindo no problema do raciocínio circular, né? Para você acreditar nisso, você precisa já ser espírita, né? Só uma pessoa obtusa vai passar a ser espírita por causa. Preciso ser convencido disso primeiro, né? Depois eu viro. Pelo menos para quem está nessa. Né? Mas assim, a oferta na mesa é muito tentadora. Por que eu lembrei disso? Por mais que ela seja contraditória, como ele está dizendo, né? Como princípio ético é estranho, é contraditório. E mais uma vez, qual religião tradicional? Esse é o ponto essencial. Qual religião tradicional fala que você vai purgar os seus pecados por meio de um eterno retorno? Você morre, volta, morre, volta, morre, volta, morre, volta. Qual outra religião tem essa afirmação? Porque veja, olha como é aquela sacanagem, né? Assim, não, todo mundo tem crenças espiritistas. Peraí, mas tá, as pessoas acham que a alma é um fantasminha que levanta do corpo. As pessoas gostariam de conversar com os entes queridos, mas assim, o número de pessoas que acredita nisso, né?
nesse vai e vem eterno, reencarnacionista, esse é um número muito pequeno de pessoas. Eu acho que até se o católico de IBGE, se você pegar e explicar direitinho ali para ele vai terminar a conversa falando que ele não acredita nisso. Ele acha que ele vai para o céu, que ele vai para o inferno, ou ele acha que morreu, acabou. Eu acho que uma das últimas opções que a pessoa vai dizer é que ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Porque isso realmente não faz sentido, né? Por mais que se tente forçar a barra com petição de princípio, não, mas faz todo sentido. Claro, internamente faz todo sentido. Tudo faz sentido internamente, né? O islamismo faz, o cientificismo faz, tudo faz sentido internamente. Você tem que ter. Agora, se você demandar esse trabalho de prova externa, não faz sentido. Eu acho que seria uma das últimas opções que as pessoas trariam. Você não, olha só, não tem nada de errado, você sendo cristão, interpretar assim, que quando você morre, você vai para o inferno, você tem um tipo de corpo que está num tipo de fogueira. Não é errado você crer nisso. Mas você não pode fazer desta interpretação o critério fundamental da doutrina cristã. Você não pode dizer que, olha, esse é o sentido intencionado por São Tomás de Aquino, por São Francisco, por Santo Agostinho, ao falar do fogo do inferno. Está claro isso aí? Quer dizer, é perfeitamente possível que para aquelas pessoas, dado o seu horizonte intelectual, as palavras fogo, inferno, condenação, tivessem um sentido muito diferente. E também, para as grandes autoridades hindus e budistas, as palavras reencarnação, voltar, renascer, certo? Ciclo do samsara, né? Tinham outro sentido. A maior parte das grandes autoridades parece, todas elas, concordar com o princípio metafísico fundamental. É o seguinte, olha, a sua identidade empírica, aliás, esse, na verdade, no budismo, esse é um elemento fundamental. A sua identidade empírica jamais retornará a este ou a qualquer outro mundo. Está claro isso aí? Isso quer dizer, então, olha só, se o Espiritismo implica na crença na reencarnação assim, é evidente que é falso. Ele está querendo que você acredite num negócio que é impossível. Agora, bom, e se o sujeito assim, não, mas aqui olha só, meu pai é espírita, e como eu vou explicar para ele que isso é falso? Ai, 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 eu não sei. Eu tenho amigos espíritas, eu gostaria muito de poder explicar para eles que é falso, mas eu não consigo convencê-los. Eu tenho grandes amigos que são espíritas, gente muito boa até, certo? Mas isso não muda o fato de que, olha, meu filho, você está crendo numa coisa que é impossível. Está claro aí? Quer dizer, olha só, isso quer dizer que eu acredito que ele vai para o inferno? Não, eu não acredito que necessariamente ele vai para o inferno, só Deus sabe quem vai para o inferno. Mas se ele for para o céu, é apesar da sua crença. A crença não foi o instrumento que facilitou isso, foi o instrumento que dificultou. Então, gente, é isso aí. Acho que é um vídeo bem simples, bem sintético. Eu sabia que quando eu fizesse aquele vídeo, eu sabia que ia gerar polêmica, mas assim, eu acho que nós somos um canal aqui que tem uma coisa que a gente não tem medo, é de polêmica, né? A gente nunca deixa, exceto aquelas que podem nos colocar na cadeia, né? Infelizmente, a gente chegou nesse nível, mas tirando isso, a gente aqui não vai ser patrulhado por nada, não é? E eu sabia que ia gerar problema, e assim, eu volto a dizer, o intuito não é a provocação, o intuito é, digo e repito, tal como o Gugu diz aí no final. Tenho amigos que são compreensíveis, que entendem pelo menos o dilema, acho que aí tem um ponto, entender o dilema. Tá? Não adianta você pintar as coisas com um ar, dourar a pílula, para fingir que existe uma pretensa facilidade, uma pretensa congruência, concordância. Não, tá tudo bem. Não tá, cara. Não tá. Agora, se você quer seguir a sua, eu sigo a minha e bola para frente, beleza. De boa, né? Agora, você não pode privar a discussão, você não pode pautar a doutrina alheia e, ao não poder
pautar a doutrina alheia, você não pode reclamar quando a comunidade daquela religião chegou a uma doutrina que não é compatível com a sua. Paciência, amigo. Paciência. A doutrina, a essência. Por exemplo, a Trindade, ela também é contraditória com o islamismo. Né? É muito comum, se vocês procurarem no YouTube, você vai ver um monte de debate entre cristãos e muçulmanos sobre a Trindade. Os muçulmanos negam a Trindade, tentam usar a própria Bíblia para mostrar que a Trindade não é verdadeira. E de outro lado, você tem os cristãos falando sobre a doutrina da Trindade, não é? Então é o seguinte, amigo. Para ser muçulmano, você precisa negar a Trindade. Para ser cristão, você precisa aceitar a Trindade. É muito simples. Não tem isso não diz nada a respeito da verdade ou falsidade do islamismo, do cristianismo ou da Trindade, por si só, né? Por si só isso não diz. Isso diz o quê? São posições diferentes. Quem nega a Trindade não é cristão, quem aceita a Trindade é. Quem tá certo? Não sei. Eu só sei que os posicionamentos são esses. Quem tá certo, quem tá errado é uma outra etapa do processo. Tá? E é esse o ponto, a essência dos dois vídeos é essa. Cada grupo, cada comunidade está habilitada ao direito de ter suas doutrinas, defendê-las e dizer com relação a quem a doutrina é contraditória. Ponto. É isso. Existem outras opiniões? Existe. Existe seita cristã unitarista, pô. Existe o sujeito que alega ser cristão e não acredita na Trindade. Isso existe. Só que isso assim, isso é tão minoritário, é tão ridículo, que a gente chama de seita, com justiça. Nem o protestante tradicional tolera isso. Eu aprendi outro dia, né? O protestante tradicional enxerga essa seita como cristianismo de fronteira, né? Não é nem protestante, é um negócio assim, é um negócio, é o à parte do à parte. E é do jogo. É isso aí. É sinal. Por quê? Porque essa doutrina é tão essencial, tão básica, que horas? É só assim para resolver o dilema, tá? Então, eu sabia que isso ia gerar alguma polêmica, algum desconforto. Espero que vocês entendam que faz parte, né? É o que eu disse. Era melhor falar, não somos e não aceitamos a Trindade, do que falar, não aceitamos a Trindade, mas somos. Aqui por Trindade eu só estou dando um exemplo, tá? Existem, na verdade, assim, outros aspectos doutrinais centrais e questões menores como trechos bíblicos, né? Por exemplo, né? Mas enfim, tá, gente? Em linhas gerais, era isso que eu queria fazer. Eu sei, esse é um vídeo com um perfil um pouquinho mais barra pesada, mas a gente não pode aqui deixar de dar os nossos recados. Nós estamos novamente trabalhando com o Apoia-se, tá? E quem contribuir lá no Apoia-se vai estar contribuindo com o acesso de pessoas a nós, né? A Luciano e eu. Pessoas que estiverem precisando de orientação nos estudos ou com alguma outra questão que a gente tenha capacidade para ajudar. Quem nos financiar via Apoia-se vai estar financiando reuniões, né? Bolsas para essas pessoas, que pode ser você mesmo, pode ser outra pessoa, aí vai depender da sua necessidade, mas nós teremos os momentos dos apoiadores, tá? Os momentos dos apoiadores vão existir, mas é depois. E, e eu convido vocês a visitar o nosso Apoia-se, está aqui na descrição, e a se tornar um doador aqui da gente, tá certo? Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.